Bom dia, meus queridos. Hoje é 3 de maio, sexta-feira, e o tema do devocional de hoje vai ser: quando Jesus está presente, o natural do céu passa a ser acessível. A leitura que nós temos estudar hoje, ela está lá no livro de Mateus 26, a partir do 36, que conta a história, né, de Jesus no jardim do Getsêmani. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, ele começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois ele voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Então ele disse: vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? E perguntou a Pedro: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Amém. Meus queridos, os discípulos, eles estavam, ao lado de Jesus, A gente conhecendo toda a história, a gente sabe, que os discípulos, eles estiveram ao lado de Jesus durante a sua passagem na terra. Eles presenciaram diversos milagres, eles ouviram diversos ensinamentos valiosos, mas eles também puderam testemunhar momentos de profunda tristeza, Eles viram Jesus chorar a morte do seu amigo Lázaro. Eles estavam ao lado de Jesus na sua última ceia, sentindo toda aquela tensão de saber que o tempo dele estava prestes a ter um fim. Eles presenciaram, Jesus, ele se angustiar, ele fala, nessa palavra aqui, que ele está entristecido, que ele está angustiado. Ele pede para Deus: Pai, afasta de mim esse cálice, afasta de mim essa angústia, essa dor, mas que se não for possível afastar de mim este cálice, que faça a tua vontade, então, que a tua vontade permaneça. E lá no jardim de Getsêmani, quando a fragilidade de Jesus ela estava escancarada para todos, ela estava à vista de todos, que é quando Jesus ele se prostra mesmo e se entrega, e ele pede para eles: gente, orem aqui junto comigo, porque eu tô aflito, minha alma tá aflita, eu tô entristecida, eu tô com medo, a fragilidade dele, a fragilidade humana dele mesmo tá à vista de todos. Eu acho que deve ter sido um momento muito difícil presenciar isso, porque imagina, ele era tido como mestre, como o professor, ele era um exemplo de força, e de repente ele está enfraquecido, de repente ele está frágil, ele está com medo, ele está entristecido, ele está angustiado. E presenciar esse momento, onde Jesus ele está caminhando para os seus últimos instantes na terra, e os discípulos, eles estão enfrentando essa estação complicada na vida deles, porque afinal de contas era a pessoa que eles haviam decidido seguir. E talvez a expectativa deles fosse que Jesus reinasse em Israel, expulsando os romanos. Mas quando eles veem, Jesus ser preso por eles e morto, parecia não fazer muito sentido tudo aquilo, e eu acredito que isso os abalou fortemente.
eu fico tentando sempre me imaginar na situação, sabe? Eu, como discípulo de Jesus, por mais que eu tivesse uma fé inabalável, por mais que eu tivesse, sabe, hoje a gente tem a oportunidade de consumir a palavra de Deus aqui, de beber a água da fonte, né? Mas assim, se eu fosse um discípulo de Jesus, eu estaria bebendo água direto da fonte, sabe? Eu estaria ouvindo a palavra direto ali dele, do filho dele aqui na terra. E muito provável que as minhas expectativas também seriam essas, né? Que ele ia reinar Israel, que ele ia expulsar os romanos. A minha expectativa jamais seria que ele fosse preso, que ele fosse subir o calvário dele, que ele fosse crucificado, que fosse haver essa grande injustiça com ele. Por quê? Afinal de contas, né, eu sou humana, eu tenho uma vista extremamente limitada, né? Contém spoiler, eu não ia saber que depois Deus ele iria ressuscitar o teu filho. E talvez em algum momento na tua vida, nas nossas vidas, porque eu já vivi esses momentos, você tenha vivido ou você esteja vivendo nesse momento uma situação assim, em que você esperava que tudo que você estivesse vivendo fosse apenas um pesadelo. Eu já passei muito por isso, principalmente na fase que minha mãe estava muito adoecida. E quando eu recebi, né, o diagnóstico de que não teria mais tratamento, tudo que eu mais queria era fechar os olhos, de que aquilo fosse um grande pesadelo e de que eu abrisse os olhos. Não, foi um pesadelo só que eu tive. Que eu acordasse, voltasse a ser a Marina criança de novo e minha mãe estivesse bem saudável, meu pai bem saudável, novos, e a gente estivesse feliz. Só que quando eu abri os olhos não era essa a realidade. Eu acredito que, né, vocês já tenham passado por situações assim ou ainda esteja passando por alguma situação assim. E nessas condições, né, quando nós estamos passando por uma situação de tamanha aflição, nós não podemos permitir que o desespero tome conta de toda a situação e nos leve a tomar decisões precipitadas, nos leve a tomar decisões de cabeça quente, né? Como ocorreu com Pedro, né? Quando prenderam Jesus, ele foi lá e cortou a orelha do servo sumo sacerdote. A gente consegue entender, né, muita personalidade de cada discípulo quando a gente vai fazer a leitura mesmo da Bíblia. Mas eu já indiquei aqui para vocês, assistam a série The Chosen, que está na Netflix. Acho que agora ela está sendo transmitida no SBT também, eu já dei indicação para ela aqui. Eu estou indicando aqui para vocês porque eu já assisti ela toda, né? Toda assim, né? Tudo que está disponível, tudo que já foi disponibilizado. E ela foi muito fidedigna, a palavra, né? Ela não distorceu as coisas que estão na Bíblia. E aí a gente consegue entender com muita clareza a personalidade de cada discípulo. Eu tenho mais facilidade de quando as coisas elas são materializadas, de enxergar as coisas quando elas são materializadas, quando é me dado um exemplo. Eu gosto muito, né, de imaginar como que seria a pessoa, né, as características da pessoa. Eu sou do tipo de pessoa que se você for me contar um caso, eu vou falar, me mostra foto. Eu adoro. Então a série, ela, pra mim, assim, foi muito legal porque eu consegui enxergar mesmo a característica e a personalidade de cada discípulo, de como que era a personalidade de Pedro, como que era a personalidade de Mateus, como que era a personalidade de Judas Tadeu, como que era a personalidade de Tiago. Eu consegui enxergar bem. E aí quando, né, a gente tá fazendo a leitura da Bíblia, a gente percebe, nossa, realmente a personalidade dele era assim mesmo. Mas voltando, né? Então Pedro, ele tinha essa personalidade, ele era muito impulsivo, e aí naquele momento que bateu o desespero nele, ele tomou uma atitude impulsiva. Contudo, não seria
necessário resistir, porque no terceiro dia, na morte do Senhor, né, como Cristo prometeu, ele ressuscitou. E aquilo que parecia dor a primeiro momento, aquilo que parecia trevas, aquilo que parecia tristeza, tornou-se um grande milagre, tornou-se alegria, paz e salvação para toda a humanidade, né? Por isso que eu falei, quando tem spoiler. Se eu fosse discípulo na época, com a minha visão humana limitada, eu não ia conseguir imaginar que no terceiro dia nosso pai ia trazer ele de volta. Eu ia ficar com a cabeça, com um pouco de nó na cabeça sem entender. Eu falei, ok, a vontade dele ali foi cumprida, mas tá doendo. Doeu. E aí, Deusão? Mostra pra nós aí o que o Senhor tinha para poder nos ensinar. Né? Mostrando mesmo a minha vulnerabilidade e às vezes dificuldade nossa de entendimento, de entender quais são os planos de Deus para as nossas vidas e das nossas passagens no deserto. Por isso que eu bato muito aqui na tecla com vocês, da gente sempre ter um relacionamento muito estreito com o Senhor, e esse relacionamento, né, a gente cria ele, a gente desenvolve ele, é através da leitura da Bíblia, é através da oração diária, é através do devocional, é através de conhecer quem foi Jesus, conhecer quem foi Deus, conhecer quem foram as pessoas que se relacionaram com Jesus quando ele esteve aqui na Terra. É assim que a gente cria relacionamento. A gente cria relacionamento com a pessoa conhecendo essa pessoa. Com Deus não é diferente. E quanto mais a gente conhece a pessoa, mais a gente vai conhecer qual vai ser o modus operandi dela. A gente vai sabendo mais ou menos qual que seria a atitude previsível dessa pessoa. Eu acredito que você já deve ter dito em alguma situação de eu conheço meu marido, eu tenho certeza absoluta que ele faria tal coisa nessa situação. Eu conheço meu amigo, eu tenho certeza absoluta, eu coloco minha mão no fogo, eu tenho certeza absoluta que se ele fosse exposto numa situação X, ele tomaria essa decisão. Por quê? Porque você tem relacionamento, porque você tem intimidade, porque você conhece essa pessoa. E quando a gente, né, conhece cada vez mais Deus, a gente passa a conhecer o modus operandi dele. E aí, quando a gente conhece o modus operandi dele, nessas situações que a gente é exposto a sofrimento, que a gente é exposto à dor, a gente não entra em desespero porque a gente já conhece o modus operandi dele. A gente já fala, eu coloco a minha mão no fogo por ele, porque eu sei que ele vai dar um jeito aqui, ele tem alguma coisa para poder mostrar aqui pra gente. Eu tenho certeza absoluta que ele vai reverter a situação aqui, porque ele é Deus, ele é Pai, e ele é misericordioso, e ele veio para poder nos trazer alegria, e ele veio para nos trazer salvação, ele veio para nos trazer paz. E aí, quando a gente tem esse relacionamento profundo, quando a gente conhece ele de verdade, a nossa fé é fortalecida, a nossa fé é desenvolvida, e é o que evita, né, o que nos previne a entrar em total desespero em situações assim. É o que evita com que a gente tome atitudes impensadas, com que a gente haja completamente pela emoção, sabe? Age de cabeça quente. Então, no dia de hoje, né, com a palavra que nós refletimos aqui e com tudo que nós refletimos aqui da passagem de Jesus, saiba que ainda que o cenário seu de vida atual, ainda que o seu cenário ao redor pareça desolador, pareça sem solução, Marina, eu acho que agora não tem solução, não consigo ver saída. Lembre-se de que para Jesus não há impossíveis, para Deus não há impossíveis. Gente, Deus, ele ressuscitava mortos. Gente, Deus, ele ressuscitou um homem que já estava, né? Eu não gosto de falar essa palavra, mas é a verdade, ele já estava em estado de decomposição no corpo dele, ele ressuscitou esse homem. De Deus, para poder acordar uma pessoa que já faleceu, é como se ele acordasse uma pessoa do sono. Então, assim, para ele, absolutamente nada é impossível. Não há doença, não há escassez,
não há dificuldade financeira, não há desemprego, não há improbabilidade, não há problema conjugal, não há sofrimento no coração, não há dor de término, não há relacionamento que acabou, não há nada que seja maior do que ele, sabe? Não há depressão, não há ansiedade, não há crise de pânico, não há absolutamente nada maior do que Deus. E se não há absolutamente nada maior do que ele, não há o que temer. Então, no dia de hoje, entregue o seu impossível para ele, agora mesmo. Aquele que nem a morte pode deter. Eu acredito que o seu problema, né, e eu espero do fundo do coração que o seu problema ele seja menor do que a morte. E se o seu problema é menor do que a morte, se nem a morte pode deter ele, então seu problema é fichinha para ele. Ele consegue resolver tranquilamente. Não é impossível para ele. Ele vai resolver da melhor forma e entregue nas mãos dele com intencionalidade e com coração mesmo, como Jesus fez, sabe? Deus, alivia-me desse cálice. Mas se não for poder me aliviar desse cálice, me faça beber desse cálice, que seja feito tua vontade, mas esteja aqui junto comigo. E ainda que você tenha que beber esse cálice nesse momento, mas saiba que no terceiro dia ele vai te ressuscitar, ele vai voltar a te dar alegria, ele vai voltar a te dar paz e ele vai voltar a te dar salvação. Amém? Pai, obrigado por mais um dia que se inicia, obrigado por nos permitir acordar, por nos permitir respirar. Pai, obrigado pela nossa casa, pelo nosso lar, pelo nosso pão de cada dia. Pai, obrigado pela nossa família, por todos os nossos entes queridos, pelos nossos amigos. Obrigado pelo meu esposo, pelo meu pai, pelos nossos bichinhos. Obrigado por todos os entes queridos que já estiveram aqui conosco na terra e que hoje se encontram do seu lado na eternidade. Obrigado pela nossa saúde, obrigado pela nossa inteligência, pela nossa sabedoria. Pai, obrigado por nos permitir dar acesso à Tua palavra, obrigado por nos permitir ter um relacionamento estreito e íntimo com o Senhor. Pai, no dia de hoje, nós entregamos todos os impossíveis nos Teus pés, Pai. Nós entregamos com muita humildade, com muita sabedoria, todos os nossos impossíveis. O Senhor sabe das dores que estão afligindo o fundo da nossa alma, o fundo do nosso coração. O Senhor sabe quais são as nossas necessidades, Pai. E que as nossas necessidades elas sejam atendidas conforme a Tua vontade, Pai. Nos esvazie de nós mesmos, Pai, e nos encha de Ti, para que sejamos cada dia mais parecidos com o Senhor, pois assim teremos a certeza de que estaremos caminhando rumo ao cumprimento dos propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas, pois assim teremos a certeza de que estaremos cumprindo e vivendo o plano original do qual o Senhor nos criou para ser, que é de uma vida feliz, que é de uma vida em paz, que é de uma vida em abundância, que é de uma vida extraordinária. Amém. Meus queridos, muito obrigado pela companhia. A gente se encontra amanhã novamente. Fiquem todos com Deus, que seu dia seja extraordinário, que seja o seu dia mais extraordinário já vivido até então. Compartilhe esse devocional com outras pessoas, vamos transbordar o amor de Deus na vida de outras pessoas e a gente se vê amanhã novamente. Fiquem com Deus.